Uma cooperativa pode ser a solução para muitos profissionais que desejam buscar mais espaço no mercado de trabalho. O cooperativismo traz novas possibilidades e segue na contramão do desemprego. O modelo cooperativista mostra que a união de esforços é capaz de transformar uma situação de crise em oportunidades e gerar benefícios para os trabalhadores e também para quem precisa contratar seus serviços. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, Aline Cardoso. Formada e pós-graduada em Relações Internacionais, Aline é vereadora licenciada e tem uma história como mobilizadora social. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Aline? Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o Sistema OCESP, os telespectadores. Tudo ótimo. Que bom, Aline. Você foi eleita vereadora em 2016 com o apoio do cooperativismo. Queria que você contasse para a gente um pouquinho, então, dessa sua história com o cooperativismo. Bom, eu conheci o cooperativismo quando eu fiz minha faculdade na França. Eu morava numa região rural com muitos produtores de vinho e ali entendi essa ideia de se associarem, se unirem para trabalhar e gerar renda. Quando voltei para o Brasil, me aproximei muito de cooperativas de reciclagem e fui conhecendo esse trabalho maravilhoso de inclusão, de geração de oportunidade, com respeito a normas trabalhistas, normas de segurança, e fui entendendo a importância desse sistema para a sociedade como um todo e para aquelas pessoas. E como que foi trazer isso, levar isso até a política? Então, depois que eu me aproximei dessas cooperativas de reciclagem, eu fui conhecendo também a Sescop, o Sistema OCESP, estive muitas vezes nessa casa e fui entendendo a importância dessa articulação política institucional para que a gente possa fortalecer o cooperativismo, buscando superar gargalos e o principal deles, o desconhecimento que ainda existe na nossa sociedade sobre a oportunidade que o cooperativismo traz. E você trouxe agora em novembro de 2019, foi aprovada uma lei, de sua autoria, que estabelece a Semana do Cooperativismo na cidade de São Paulo. O que significa essa lei? Nessas relações com o sistema e com as cooperativas, eu fui, como disse, entendendo a importância do cooperativismo, mas ao mesmo tempo percebendo um certo desconhecimento da sociedade. Uma pesquisa recente disse que só 4 em cada 10 brasileiros conhece, entende o cooperativismo. Então a gente percebeu que precisávamos também agir para sensibilizar as pessoas e fazer as pessoas entenderem que esse era um bom caminho. Não só num momento de crise como nós estamos vivendo, mas de maneira mais perene e duradoura, fazer com que a cultura do cooperativismo entre na cabeça das pessoas. E essa maneira que a gente encontrou de fazer essa lei, que fortalece, a Semana do Cooperativismo, a semana já existia, gente? Mas quando você coloca ela no calendário da cidade, você ganha uma força institucional e, inclusive, a possibilidade até de usar a infraestrutura da prefeitura, recursos, pleitear mais apoio, para dar mais visibilidade e assim então gerar uma sensibilização maior da sociedade. O que você espera trazer, alguns eventos para essa Semana do Cooperativismo? O que vocês querem inserir? Como eu disse, fazer com que a própria cidade de São Paulo se aproxime das instituições de apoio ao cooperativismo, que institucionalize essa semana e, com isso, a gente tem um calendário mais amplo, mais forte. Já temos em breve uma reunião de trabalho para definir as ações e eu acho que a gente pode fazer de maneira descentralizada, em vários lugares da cidade, em vários formatos, para que essa capilaridade, então, fortaleça essa sensibilização da sociedade. E quanto mais pessoas se aproximam também, acho que com certeza a gente renova a nossa sociedade. Como o modelo cooperativista pode contribuir para estimular também, Aline, o empreendedorismo e diminuir a questão do desemprego que está tão em alta neste ano aí de 2020? Vamos lembrar que uma cooperativa também tem um CNPJ. Então, a gente entende que o cooperativismo ele é também um formato de empreendedorismo, e é uma maneira democrática e inclusiva de pessoas gerarem renda, trabalharem e fazerem isso dentro da lei, com todo o amparo legal, inclusive institucional do próprio Sistema OCESP, para que as pessoas se profissionalizem nesse trabalho. A gente sabe que para gerar renda é necessário ter um conhecimento técnico, uma habilidade, trabalhar, mas também tem essa parte mais burocrática, formal,
formal, de receber, de formalizar qualquer tipo de procedimento perante organizações. Vamos pegar um exemplo das cooperativas de reciclagem de novo. Elas precisam se relacionar com a prefeitura e o cidadão sozinho não consegue fazer isso. Então a gente entende que o cooperativismo é uma maneira de facilitar também a inclusão de pessoas que eventualmente não sabem lidar com esse sistema burocrático que é necessário. Então, acho que esse é um aspecto, que é esse aspecto da formalização via um empreendedorismo no formato de cooperativismo. Agora, fora isso, o que a gente entende? Ainda mais eu que lido com várias cadeias produtivas, vários setores que são inclusive vocações da cidade de São Paulo, mas que nem sempre as pessoas, especialmente as pessoas de periferia, as pessoas de baixa renda, pessoas que não têm muita instrução, elas não estão necessariamente entendendo que as oportunidades existem e as oportunidades não estão ao alcance delas. Por quê? Porque elas estão sozinhas. Eu costumo dar um exemplo, quando eu falo de cooperativismo, eu dou muita palestra hoje também, estimulando as pessoas a pensar nesse formato, e eu digo para as pessoas assim, eu dou um exemplo bem simples, eu falo, você cozinha. Quando você cozinha, você tem uma capacidade de atendimento de clientes. Se eu quiser te contratar para comprar 10 vezes mais do que você está produzindo, você quer vender? Ah, claro que quero vender. Só que você não tem capacidade de entregar. E se vocês fossem 10 juntas, multiplicando por 10 a capacidade de entrega, você ia ter mais clientes. Então as pessoas elas começam a pensar pela prática. Né? Não é o nome ou a lei, é na prática o que significa. Significa eu ter mais clientes, significa eu vender mais, significa eu alcançar outros mercados. Então, a gente tem que fazer esse trabalho didático, de trazer as pessoas para pensar de uma maneira diferente. A nossa sociedade, ela foi educada, ela cresceu, nossos pais, nossos avós, até a nossa geração, para carteira de trabalho. E aí, quando não consegue carteira de trabalho, é uma frustração, é um drama, é o fim. A gente precisa entender que o mundo mudou. Mudou aqui, mudou em todos os países e vai continuar mudando. Eu falo muito do futuro do trabalho. Quando eu falo do futuro do trabalho, as pessoas acham que eu estou falando de robótica, inteligência artificial. De tecnologia, pois né? Também estamos, Sim. Né? Mas o futuro do trabalho também significa de que maneiras eu me relaciono com o trabalho, de que maneiras eu formalizo minha relação profissional, mantendo direitos, mantendo possibilidades e oportunidades fora do tradicional. Quando a gente fala do cooperativismo, a gente também está falando do futuro das relações do trabalho, da maneira como as pessoas se relacionam com a geração de renda. Esse exemplo de se unirem para gerar renda faz as pessoas já se abrirem para novas possibilidades, né? Então, acho que além da questão formal, burocrática, institucional, a gente tem uma questão de acesso a oportunidades que deve ser explorada e que deve ser trabalhada para que as pessoas, então, abram sua mente para sair daquele tradicional modelo carteira de trabalho e pensar em outras possibilidades. E você comentou a questão das cooperativas de reciclagem, né? A gente tem falado aqui também ao longo dos nossos programas sobre essa questão de práticas sustentáveis, gestão de resíduos, o lixo urbano, grandes desafios atuais. Qual que é a importância, então, para a gente aprofundar um pouquinho nessa questão das cooperativas de reciclagem para a sociedade, para o meio ambiente? E a gente tem debatido tanto, né, nos governos sobre essa questão, como a gente pode ajudar o meio ambiente neste momento de crise também. Sabe que a gente tem uma máxima quando a gente fala de empreendedorismo, de geração de renda, que é assim, aonde há problema, há oportunidade. Né? E a gente sabe que o tema ambiental é um tema polêmico, complexo, e eu costumo dizer o seguinte, vamos sair da ideologia, do papo cabeça, vamos ser pragmáticos. Tem muitas pessoas que ainda têm suas dúvidas sobre os problemas ambientais. Eu não tenho. Mas muitas pessoas está acontecendo ou não, é isso? Tem pessoas que questionam se há aquecimento global, se há mudanças climáticas. Eu não tenho dúvidas, acho que muitas pessoas esclarecidas não têm dúvidas, mas tem pessoas que têm suas dúvidas. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar agora o tema ambiental como um tema bem pragmático, bem objetivo. Temos uma produção de resíduos numa cidade como São Paulo gigantesca. Temos que lidar com isso. Como nós podemos lidar com isso? O próprio poder público sozinho não consegue.
é complexo. Nós temos na Prefeitura de São Paulo políticas públicas muito boas, fora as políticas nacionais, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na cidade de São Paulo nós temos a Anlurb, que faz um trabalho maravilhoso, a Secretaria de Subprefeituras, mas não é o suficiente. A gente precisa de um exército de colaboradores para nos ajudar a lidar com essa situação. E como eu disse, estes problemas também são possibilidades e oportunidades de geração de renda. Então a gente olha para a questão do resíduo hoje como uma mina de oportunidades, mas para isso a gente precisa se organizar. Essas pessoas que vão nos ajudar, nos apoiar, trabalhar com os resíduos, elas têm que ter condições de trabalho, elas têm que ter uma formalização, elas têm que saber se relacionar com a própria prefeitura e elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. Então o melhor formato para a gente lidar com esse tema, sem dúvida nenhuma, são as cooperativas. Você sabe que a gente estima que somente 30% de quem trabalha com resíduos, dos catadores, estão formalizados. Olha que situação. Então, por isso que nós, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, nos aproximamos da Secretaria de Prefeituras e da Anlurb, demos as mãos e falamos, vamos enfrentar essa situação juntos? Se 70% das pessoas que estão trabalhando nesse setor ainda não estão formalizadas, a gente precisa olhar para essa situação e apoiá-los. Então, hoje nós fazemos juntos cursos, sensibilizações, apoio à formalização das cooperativas e é nesse tema também que a gente está se aproximando da UCESP, desenhando uma parceria para que juntos, né, a gente também possa melhorar a situação das cooperativas que já existem e, principalmente, ampliar a quantidade de cooperativas, assim trazendo para a formalidade, para uma situação mais justa, mais correta, mais inclusiva, as pessoas que hoje trabalham sem essa devida formalização. Nós falamos aqui, mencionamos sobre a questão desemprego, falamos também sobre meio ambiente. Outro tema que está em voga e que você atua também como mobilizadora social, promove debates em torno de alguns projetos e causas, é a questão do empoderamento feminino. Como então você, como secretária, vê a participação da mulher na sociedade e, inclusive, nas cooperativas? De fato, eu sou uma mobilizadora no tema das mulheres e acho que tenho que ser mesmo, porque a gente acaba também sendo um exemplo, né? Você sabe que no Brasil só 10% dos políticos são mulheres. A gente tem 52% das mulheres na população e só 10% na política. Então, a gente acaba aí tendo uma responsabilidade de atuar com temas como esse. O tema das mulheres ainda é polêmico, a gente tem muitos desafios, temas de violência, de assédio, etc. e tal, mas eu tenho me focado na questão da mulher no mercado de trabalho, que também é um tema complexo que precisa ser trabalhado com atenção. Números provam que as mulheres são as primeiras vítimas do desemprego. Quando começa uma crise, começa aquele problema, as empresas acabam fazendo ali critérios, quem mandar embora, e ainda tem aquele olhar de que a mulher pode ter o filho doente, pode engravidar, isso, aquilo. Então, números comprovam que as mulheres são as primeiras vítimas do desemprego. Só que, como eu disse, mais de 50% da população. Então, vamos ser pragmáticos. É uma força produtiva econômica gigante. Hoje as mulheres até estudam mais, se dedicam, mas não necessariamente conseguem superar essas dificuldades. E algumas mulheres também optam por ficar mais perto de casa, por ter mais flexibilidade no seu horário de trabalho. Então, a gente tem que encontrar possibilidades para essas mulheres serem acolhidas e usarem a sua força produtiva, contribuírem para a economia, gerarem renda, muitas delas são arrimo de família. O que a gente entende? Que o cooperativismo também é um caminho para essas mulheres, porque elas podem, primeiro, gerar renda fazendo o que gostam, se unindo com outras mulheres e criando cooperativas que têm a sua cara, que têm a sua sensibilidade, que têm o seu talento marcado, carimbado. A gente tem feito agora um piloto de cooperativas em outros temas além da reciclagem, que tem sido bastante interessante. 2 dos temas que nós escolhemos, moda e gastronomia. Bem bacana, porque a gente consegue trazer o talento delas e trazer a união delas para gerar escala. A maioria dessas mulheres com quem a gente trabalha não conhecia o cooperativismo, está descobrindo de uma maneira gostosa, porque tem recebido um apoio institucional, mas ao mesmo tempo estão se unindo entre elas, estão colocando essa sororidade, né, que é a união de mulheres, em prol de um projeto que acaba tendo também um valor emocional, né, porque elas se
se unem, e quando elas se unem, elas falam das suas dificuldades, elas falam do momento que vivem e da possibilidade de encontrar, através do cooperativismo, solução para esse desafio, não só o econômico-financeiro, mas muitas vezes até essa solidariedade entre elas ajuda a superar outros tipos de problema. Então, eu acho que o cooperativismo, ele é um modelo que é bom para toda a sociedade, mas que acaba, na minha opinião, tendo um valor ainda mais especial para as populações que estão numa situação de vulnerabilidade. Seja essa vulnerabilidade econômica, seja ela até psicológica e social, para que juntas, né, nessa união, com menos competitividade e com mais sororidade, mais aproximação, elas possam então trabalhar, gerar renda e se desenvolver. Aline, você atua também com projetos para a juventude. Falando então especificamente deste público, dos jovens, como que você vê as possibilidades de expansão do modelo de negócio das cooperativas? Primeiro que o jovem, ele está mais aberto, ele está desenhando ainda as suas aspirações, traçando planos para o futuro. Se a gente continuar falando para a juventude somente sobre os modelos tradicionais de emprego, a gente vai criar muitas frustrações na juventude. Não haverá emprego nesse formato tradicional de carteira de trabalho para todo mundo. E aí as pessoas vão crescer frustradas. A gente precisa começar a trabalhar hoje com o futuro do trabalho. E o futuro do trabalho também inclui esses novos modelos de trabalho, que eu digo novos, né? Porque no Brasil a gente ainda está crescendo muito, tem muito chão pela frente, né? Cooperativismo não é um modelo novo, mas ainda tem tanto campo para crescimento no Brasil que a gente pode dizer que é um formato de trabalho do futuro. Então, colocar na cabeça dos jovens que esse formato é uma alternativa já é expandir as chances de satisfação profissional desse jovem. Se ele falar, eu quero trabalhar assim, assim ou assim, ele pode se realizar muito mais do que se ele só tiver uma coisa em mente e todo o resto para ele não for um modelo que ele idealizou. Então, fazer com que esse jovem tenha uma aspiração diferente, uma aspiração em outro formato, pode ampliar as chances de sucesso até no seu psicológico. E a gente tem, então, a possibilidade de trabalhar com a sensibilização dos jovens para esse modelo de várias maneiras, né? Imagina que bacana se a gente conseguir levar para as escolas, né, a ideia de cooperativismo. Pensa até, a gente fazia trabalho de escola, não fazia? Que juntava aquele grupinho. Sim. É meio polêmico, né? Porque às vezes tinha ali um que não trabalhava, o outro que fazia mais. Eu sempre fazia tudo. Eu também fazia muita coisa. Mas se você imaginar essa solidariedade na construção de um projeto, a gente poderia até estar falando sobre cooperativismo nesse modelo e colocar na cabeça dos jovens que lá na vida profissional eles também podem trabalhar de forma colaborativa, né? Que é um formato de trabalho que se desenvolve bastante. Então eu acho que a gente deveria sim trabalhar mais com a juventude, mostrando para eles que esse é um caminho e entendendo que se eles absorverem esse caminho, quanto mais jovem eles absorverem esse caminho, mais chance deles caminharem nessa direção. Veja bem, a gente tem menos de 15 milhões de cooperados no Brasil. Olha o tamanho do mercado que a gente pode crescer. Se o mundo tem 1 bilhão e 200 milhões de cooperados, né, faz um cálculo para ver qual é o percentual mundial e o percentual do Brasil é muito pouco. A gente tem muito que crescer, então precisamos trabalhar com essas novas gerações para que elas busquem esse caminho também. Para que elas já cresçam sabendo que é o cooperativismo e já aspirando cooperativismo. Exato. Bom, vamos então na prática ver como que funciona uma cooperativa. Nossa equipe visitou a Percursos, cooperativa de ensino de idiomas, localizada na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Aprender um novo idioma nem sempre é uma tarefa fácil. Agora, já imaginou estudar em uma cooperativa de trabalho e produção de bens e serviços? Pois é, esta é a proposta da Percursos, uma escola de idiomas que está dando muito o que falar em francês. A ideia inicial da cooperativa era realmente buscar um espaço onde a gente pudesse integrar a nossa formação, qualidade de trabalho e uma boa remuneração. A gente começou não tendo nada disso e hoje a gente pode dizer que tudo isso já está bem organizado. Os professores recebem muito bem, os alunos não pagam muito. Em 2016, a cooperativa nasceu da união de jovens professores que descobriram no cooperativismo um modelo de negócio em que poderiam falar a mesma língua.
melhores condições de trabalho e de ensino. Chegamos à conclusão de que uma cooperativa seria realmente uma ideia interessante por conta do formato horizontal e decidimos testar esse formato. Chegamos ao Sescope e eles nos orientaram que tipo de cooperativa seria o mais indicado para nós e eles indicaram a cooperativa, o formato de cooperativa de trabalho, que nada mais é do que a associação de trabalhadores de um mesmo setor para inserção no mercado de trabalho. Hoje, a Percursos já possui uma estrutura moderna e acolhedora na Avenida Paulista, coração de São Paulo, e conta com cerca de 150 alunos, de 10 a 85 anos. Marina Correia, professora cooperada e cofundadora da Percursos, fala sobre a combinação para o case de sucesso. As aulas na Percursos são sempre muito dinâmicas, então a gente trabalha com grupos muito pequenos, então os professores conhecem os alunos, todos os professores sabem os nomes dos seus alunos e a gente consegue dar um atendimento então mais individualizado para cada aluno. A aula ela é praticamente individualizada, porque como não é uma aula cheia, os professores conseguem focar na dificuldade, no ensino para cada aluno, então eu me sentia especial de alguma maneira. Camila começou do zero e com apenas 2 anos de curso, ela é já considerada uma pessoa legítima da comunidade linguística deste idioma. Eu estudo aqui há 2 anos e hoje eu me sinto completamente capaz de estabelecer um diálogo em francês. Eu fui para a França já 2 vezes e eu consegui perfeitamente me comunicar. Inclusive, eu passei num programa relacionado ao Ministério da Cultura Francesa, porque eu hoje tenho uma proficiência na língua francesa que me permite estudar lá por 1 mês. Acho que o maior desafio para a gente foi entender como funcionava o modelo de empreendimento cooperativo, né? Mas também foi muito interessante do ponto de vista profissional, porque a gente pôde tomar a nossa profissão e o caminho da nossa profissão nas mãos, né? Decidir o quanto que a gente faria de repasse para os professores, no que a gente investiria, que tipo de material usaria. Tudo isso acho que faz parte de uma reflexão que todo profissional deveria ter. Ser um cooperado, no nosso caso como professor cooperado, é não somente dar aulas, mas também pensar na gestão do negócio e qual é o público que eu vou atingir, como que eu vou atingir esse público, qual é o tipo de curso que interessa ao público que eu quero atingir, né? Com esta evolução tão bem-sucedida da cooperativa, Camila não perde oportunidades de indicar a escola para amigos e equipe de trabalho. E olha só o resultado. Oui, certainement, je recommande l'école Percursos parce qu'elle me fait bien. Je peux étudier et comprendre la langue française et maintenant je peux aussi entendre quand les personnes parlent français. Bom, depois de assistir aqui a nossa reportagem, secretária Aline Cardoso, quero te agradecer pela sua presença, por esse bate-papo, por a gente ter abordado tantos temas relevantes e que estão em alta, que precisam ser discutidos. E eu já deixo aqui o convite para numa próxima oportunidade você voltar para a gente continuar esta conversa. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar sim, a gente tem muita coisa para fazer junto e saibam que tem em mim uma parceira, uma aliada para a promoção e desenvolvimento do cooperativismo no Brasil e na cidade de São Paulo. E você, gostou de saber um pouco mais sobre as cooperativas de trabalho? Então fique atento, que ainda vamos trazer para você outros temas sobre o cooperativismo. Eu te espero. Até mais!